Nessa aula nós vamos aprender a criar a tabela calendário. E para quem ficar até o final da aula, vou dar uma dica que em um estalar de dedos a tabela ela fica pronta. Fração de segundos, rapidinho a tabela ela tá pronta, tá? Mas só para quem ficar até o final. Como eu faço para criar uma tabela calendário aqui pelo Power BI? Primeiro nós temos que ter a tabela que vai conter as datas, tá? E aí nós vamos. Ó, primeiro a gente tem que saber, a gente tem que ter em mente o nome da tabela, que são todas as vendas, e o nome da tabela que contém as datas, que é data da venda, que vai ser importante na hora de criar a tabela calendário. Então agora nós precisamos, agora o próximo passo é criar uma nova tabela. Como é que eu faço? Eu venho bem aqui em nova fonte, em página inicial, clico bem aqui, nova fonte, vou bem aqui em consulta nula. Pronto, agora eu criei uma tabela em que eu vou criar ela através de códigos, né, usando a função M, que é a função do Power BI, a linguagem do Power BI, que existe por trás do Power BI. Então, agora, para começar, eu tenho que mostrar para o Power BI, aqui no Power Query, qual é a primeira data. Qual é a primeira data que ela aparece. E depois vou ter que mostrar, pedir para que o Power Query mostre a última data. Então vamos começar primeiro pela primeira data. Então vou apertar igual list ponto min, e aqui dentro eu vou colocar um nome da tabela, no caso seria esse aqui. Aquelas datas que eu mostrei logo no início, elas estavam aparecendo em todas, na tabela todas vendas. Também aqui eu vou colocar o nome da tabela, todas vendas. Olha essa tabela bem aqui, todas vendas. E agora eu vou colocar qual é, eu vou mostrar eu vou dizer pro Power Query qual é a coluna que eu quero que ele nos diga qual é que está o menor valor. Ele vai pegar em toda a coluna, ou seja, toda aquela lista que eu vou indicar agora, e ele vai mostrar qual é o que tem o menor valor. Então eu vou colocar aqui, o nome da lista era data da venda. Data da data da venda. Era essa o nome. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou apertar bem aqui. E aí ele mostrou qual é a menor data. Toda essa tabela bem aqui, ó, data da venda, ele vai mostrar a menor data. E provavelmente é daqui 1 de 1 de 2020. Ó, 1 de 1 de 2020. E agora nós vamos pedir, nós vamos vir bem aqui, fonte, e apertar com o botão direito e inferir próxima etapa. Agora nós vamos mostrar, nós vamos pedir para que o Power Query venha nos mostrar qual é a última data daquela lista, aquela coluna. A gente vai colocar list.max e agora o nome da tabela encontra aquela coluna. O nome da tabela é todas vendas. Todas vendas. Agora eu venho bem aqui e vou mostrar
pro Power Query, onde é dentro da tabela todas as vendas, qual é a coluna que se encontra a lista que nós queremos que ele nos mostre. Estou bem aqui, coloquei vírgula, errei um ponto. List.max. Todas as vendas. Aí bem aqui eu vou colocar o nome da coluna, que é data da venda. Da venda. Aí agora o Power Query vai mostrar para mim qual é a última data. Tá lá naquela coluna. E a última data é essa daqui. 30/6/2022. Agora eu vou ter que renomear, dar um nome. Tipo aqui, para eu renomear essa segunda etapa aqui, eu venho bem aqui com o botão direito, clico e aperto em renomear. E aí eu vou dar um nome para ele, eu vou inventar um nome. O nome vai ser Datamax. Então, o nome dessa etapa desde Datamax. Agora eu tenho que dar um nome para essa etapa aqui. Mas se eu apertar bem aqui com o botão direito, não vai aparecer, ou a etapa renomear ela não aparece. Então, como é que eu faço para renomear ela, mesmo não aparecendo aqui com o botão direito? Vou deixar aqui clicado aqui na etapa que eu quero, na etapa fonte. Vou vir bem aqui em página inicial. Eu vou clicar bem aqui em página inicial e clicar em editor avançado. É onde está a linguagem M. É bem aqui, é o nó, bem aqui fonte, e Datamax. Aqui, ó, Datamax, que foi o nome que a gente renomeou. Então agora a gente vai renomear por aqui. Em vez de a gente renomear por lá, que não deu a fonte, a gente vai renomear por aqui. A gente vai apagar a fonte, vai escrever data min. O nome que a gente vai dar para essa etapa é datamin. Vou vir bem aqui e apertar concluído. Vai mudar bem aqui. Mudou. Datamin e Datamax. Agora nós vamos inserir próxima etapa. Nova etapa. Essa etapa, clica em renomear. Vou dar para ela o nome de N dias. É o número de dias, significa número de N dias. N dias. O que a gente vai fazer nessa etapa? A gente vai mostrar para o Power Query quantos dias existe. Ele vai pegar aqui dessa data aqui, 1/1/2020 até o 30/6/2022, quantos dias existe aqui? Ele vai fazer uma contagem de quantos dias existe dessa data, 1/1/2020 até 30/6/2022. E vai aparecer o resultado desse cálculo bem aqui, em N dias. Então eu vou vir bem aqui. Vou apagar. Agora eu vou colocar. Eu vou escrever isso aqui. Duration. E agora, entre parênteses, eu vou escrever. Vou fazer o cálculo. Qual é o cálculo? Seria datamin, o datamax menos datamin. Eu vou colocar data max menos data min. Data max menos data min. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar ele vai fazer um cálculo, ele vai nos dizer quantos dias existem entre a data que está bem aqui de data min até data max. Mas o que acontece
ele não vai contar, nesse cálculo Power Query, ele não vai contar a primeira data. Por que ele não vai contar a primeira data? Porque a primeira data ele considera como zero. Então a primeira data vai estar como zero. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que acrescentar mais 1. Para ele poder mostrar o resultado correto. Porque a primeira data ela não conta. Essa primeira data aqui, de datamin, ela não vai contar. Porque ele vai contar como zero. O Power Query começa com 0, 1, 2. Ele não vai contar a primeira data. Eu tenho que colocar um mais 1 aqui. E agora eu vou vir bem aqui. E ele vai nos mostrar o resultado. Deu 912. Então existem 912 dias. Entre o data, desde dessa primeira data até essa daqui tem 912 dias. Então tudo isso é necessário fazer. Agora a gente vai criar a última etapa. Inserir próxima etapa. A gente vai agora criar a próxima etapa. A última. Vou vir bem aqui. Vou apagar. E agora nós vamos escrever list date. List ponto list.date. Então aqui dentro nós vamos colocar, ele vai pedir aqui, ó, a data de início, bem que a data de início, então nós vamos colocar a data de início. Qual é a data de início? É a datamin. Datamin. E aí, vírgula. Depois ele vai pedir a contagem de números que nós já fizemos aqui, que está em N dias, bem aqui, N dias. Nós vamos colocar N dias. E agora ele vai pedir. Agora nós temos que colocar. Agora vai pedir a duração. Nós temos que colocar aqui a fórmula. Essa seguinte fórmula bem aqui. Hashtag. Hashtag duration. Hashtag duration. E aí bem aqui, entre parênteses, eu vou escrever o seguinte. Aqui ele vai pedir, em primeiro lugar, nessa fórmula aqui, hashtag duration, ele vai pedir, primeiro, em quantos dias eu quero que pule. Que pule, digamos, se nesse cálculo aqui eu quero que ele nos dê um valor que pule de 1 em 1 dia, de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias. No caso seria de 1 em 1 dia. Eu vou colocar bem aqui 1, porque eu quero que pule de 1 em 1 dia, ou seja, dia 22, depois dia 23, depois 24. Se eu colocar um 2 bem aqui, vai pular de 22, depois vai pular direto para 24, depois de 24 direto para 26. Vou colocar um aqui. Vírgula. E agora é a hora. Quero que ele pule de quantas em quantas horas? Nenhuma. Não precisa pular de nenhuma numa hora. Então eu vou colocar 0. 0. E agora de quantos minutos? 0 também, não precisa. E de quantos segundos? 0. Então ele só vai pular de dia. De 1 em 1 dia, que é o que nos interessa. Os dias. Agora eu vou vir bem aqui e vou apertar bem aqui. E aí ele criou essa lista. Ele criou essa lista pra gente. Que seria a data lista que nós estávamos querendo que fosse criado. Agora o que eu vou fazer? Se vocês forem notar bem aqui, ó, bem aqui, ele não está aparecendo como uma tabela, então a gente vai transformar ele em uma tabela. Então, para a gente transformar em tabela, quando nós criamos, ele vem bem aqui, ele aparece bem aqui em ferramenta de lista, transformar. Então, para a gente transformar em uma tabela, a gente vem bem aqui, vai clicar bem aqui para a tabela e depois nós vamos clicar bem aqui em OK. E ó, agora ele transformou em uma tabela. Agora nós vamos renomear essa coluna para dias. E bem aqui, ó, bem aqui está escrito consulta. A gente vai mudar bem aqui
e propriedades nome para calendário. E agora, para finalizar, nós temos que mostrar para o Power Query que ele está em data, no formato data. Criamos um calendário no formato data. Então, eu vim bem aqui, ó, clico primeiro bem aqui, esse ABC 1, 2, 3. Depois eu venho bem aqui em data. Aí ele vai entender que isso aqui, ó, ele mudou. Agora ele está entendendo que isso aqui é uma data. E é assim que nós criamos essa parte inicial. Agora nós vamos para a segunda parte da criação da calendário. Agora nós vamos vir bem aqui em adicionar coluna e bem aqui em data. Tá bem aqui embaixo. Nós vamos vir aqui em ano e nós vamos clicar aqui em ano. Aí vai criar outra coluna. Essa coluna 2000, bem aqui vai só mostrando, essa coluna aqui vai mostrar apenas os anos. Vai pegar os anos daqui e vai jogar para cá. Mas aqui é 2020. Eu descer mais, eu vou encontrar 2021, 2022. Agora vamos clicar de novo aqui em dias. Data. Agora nós vamos vir em mês. Ficar bem aqui em mês. Vai criar aqui. Isso daqui só vai dizer o mês. Isso daqui, digamos, o mês 1. Se eu descer ao mês 2, mês 3. Aqui. Agora nós vamos criar uma outra coluna. Vem aqui. E nome do mês. Aqui, janeiro, fevereiro, março, abril. Aí essa coluna aqui ela vai mostrar pra gente o nome do mês. Tá? Assim que se cria uma coluna, uma tabela calendário. Agora eu vim bem aqui, data. E agora vamos para início do mês. Início do mês. Aqui vai mostrar só o mês que vai mudar, basicamente. Mês 1, mês 2, mês 3. E agora eu vim bem aqui. Nós vamos vir bem aqui em trimestre. Trimestre do ano. Agora vai ser criado uma coluna para trimestre. Temos aqui o trimestre 1. Trimestre 1 é janeiro, fevereiro e março. E depois a gente vai descendo. Trimestre 2, trimestre 3 e aí vai indo. Agora bem aqui em data. E agora nós vamos em semana do ano. E aqui vai mostrando a semana. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. E assim. Isso daqui é a nossa tabela calendário. Agora, se eu quiser... Agora, uma coisa bem legal. Digamos, eu quero... Para eu não ter todo esse trabalho que eu tive aqui, desde o início da aula até aqui o final. Se eu quiser... digamos... fazer isso aqui sem ter o trabalho de ficar digitando, ter todo esse trabalho que a gente teve, a gente pode salvar o código, todo o código. É só vir bem aqui, a gente vem bem aqui em página inicial, editor avançado. Bem aqui, esse aqui é o código. A gente pode vir bem aqui, copiar o código. Copiar o código e colar num caderno de nota, alguma coisa assim. Pode colar em algum lugar. Dá pra salvar e salvar. Vai ter salvo todo o código. De como, então só vai ser copiar, a gente vai vir bem aqui. A gente entrou bem aqui em editor avançado. Só vai copiar o caderno de nota e colar bem aqui. E aí a gente só tem que ficar atento para o seguinte. Para essa palavra bem aqui, e todas as vendas, que seria o nome da tabela, e no caso, a
gente vai ter que mudar ela para o nome da tabela que nós estivermos usando. E bem aqui, data da venda, que foi o nome da coluna. Então a gente vai ter que colocar o nome da coluna que está lá como data. Então é isso. E bem aqui também. Aqui, mudar e bem aqui. E é só depois apertar concluir e pronto. E a tabela calendário ela fica pronta instantaneamente.